situações, né, como ele fala assim, existem alguns passos da trajetória, né, alguns degraus dessa caminhada que, por exemplo, o corpo físico não vai estar lá. Aí ele falava que existem alguns momentos ali aonde você vai ter um aspecto do campo psíquico, né, do campo mental, daquele núcleo que nós comentamos uma vez já, eu lembro no ano passado, quando falamos lá de identidade, eu desenhei um triângulo, né, identidade, persona e sombra. E essa ideia de persona como um núcleo também da personalidade que pode caminhar em áreas mais sutis, porque a personalidade ela é uma ferramenta da constituição humana, ou seja, a gente não vive sem estar nessa condição de utilizar o tempo e espaço para se locomover, mas ele cita ali então que existe uma parte, a parte final dessa trajetória toda, que ali só passa uma única coisa, e ali é um campo muito sutil, é por isso essa ideia, ele não fala especialmente do nosso campo sutil, mas se vocês lembrarem, o campo sutil é 9, e no jogo da radiância do humano é sempre a soma é 10. Então o 9 é o que encapsula esse núcleo, essa essência nuclear, essa única coisa que pode vigorar num campo muito sutil. E ele faz essa menção de que daí nesse campo muito sutil só existe uma única possibilidade. E nós poderíamos traduzir da maneira como nós estamos traduzindo aqui ao longo dessas aulas desse ano, a gente poderia traduzir como a realidade. A realidade é a única coisa que sobrevive na sutileza. Tudo que é falso deixa de existir. Tudo que é falso vai caindo porque não é a realidade. A única coisa que sobra nesse campo sutil é a realidade. Então nós poderíamos dizer que a nossa identidade, a intuição, como essa captura da identidade ou daquilo que é, né, da coisa em si, como nós já falamos em outros momentos aqui, é a realidade que sobrevive diante dessa sutileza total e que mantém emanando aí essa força para que toda a estrutura continue se movendo. Porque se nós formos considerar, o mundo ele funciona sobre a lei da polaridade. Nós já devemos ter comentado já em algum momento aqui sobre isso, mas se a gente for ver, e quem já fez o curso de formação vai lembrar também, mas para mesmo quem não fez o curso de formação, já deve ter percebido que o mundo funciona sobre uma lei da polaridade. Nós poderíamos falar polaridade ou dualidade, também daria para a gente utilizar esse nome, já que é sempre uma perspectiva de contraste dual para que haja esse movimento de contraste e o tempo e espaço possa ser percebido. Do contrário, não seria percebido. E nós vemos isso, por exemplo, lá. É a dualidade. Lado direito, lado esquerdo. Sistema nervoso simpático, parasimpático. Yin e yang. Então a gente tem diversas maneiras de perceber a manifestação sempre por essa perspectiva da polaridade. Feliz ou triste, sempre tem uma coisa e tem a sua oposição. Então, o mundo ele se organiza diante dessa polaridade e que nós poderíamos traduzir de uma outra maneira aqui, pensando para a gente avançar nessa ideia de intuição e de captura daquilo que é a realidade e essa realidade como a consciência que transcende a ideia de tempo e espaço, podemos colocar assim, nós poderíamos dizer que essa dualidade ela se representa, né, ou ela poderia ser traduzida em um contexto de expansão e contração. E se a gente fosse olhar para o universo, é mais ou menos isso que está acontecendo o tempo inteiro. Ele nas suas micro possibilidades, ele se expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, e ele vai gerando, assim como o nosso coração também, ele expande e contrai e mantém a vida acontecendo. Nós poderíamos dizer que esse movimento de expansão e contração é o que mantém a vida acontecendo. E a expansão tem uma característica interessante, que é assim, quando a nossa consciência, ou vamos colocar assim, quando a nossa mente tem um insight e ela se expande, ela não volta para o tamanho que ela tinha antigamente. Veja que interessante que é isso, porque isso também é um paralelo com o que acontece no universo. Sempre que você expande a sua consciência, e por isso que há digamos assim, poderíamos colocar aqui uma advertência sobre métodos químicos de expansão da consciência. Porque se você não tem uma preparação, uma sustentação biológica, energética, para que essa expansão tenha suporte real, essa expansão que ocorre química pode ir para um lugar muito amplo e que ela não consegue voltar, que ela não consegue trazer de novo para a realidade. Se há uma estrutura de sistema nervoso
e sistema energético, sistema biológico, sistema glandular, que a gente tem falado bastante aqui, e o sistema glandular funcionando aí, né, movendo os hormônios impactando os músculos, dando sustentação, inclusive física, para você se sentir aterrado, presente. Se não tem esse suporte, a expansão pode ser muito grande, aí você não consegue voltar ou demora muito para voltar. E a vida tem um ritmo para fazer essa expansão e essa contração. Temos um mantra que a gente já comentou outra vez, que vocês vão conhecer, que mais ou menos está falando sobre isso. Gobinde. Tá? Esse mantra está falando desse movimento de expansão e contração que sustenta a vida. Né? E quando a gente então tem um insight, a mente se expande, ela se abre mais completamente e ela pode abraçar mais partes da vida, ela não está retraída, ela não está contraída. Agora, quando a gente fica, por exemplo, com medo e você começa a se contrair e a ter muito receio de explorar a vida, você contrai. E da mesma forma como a expansão, se você fica só expandindo, você vai perdendo a noção de realidade, porque você vai criando uma expansão que não tem nenhum paralelo com a realidade, a contração também. Então, quanto mais você vive nesse processo de medo, de receio, nós falamos já aqui em um outro momento, onde a gente pode ter uma vida guiada pelo medo, que é o que normalmente está acontecendo. Então, a gente tem medo de que algo aconteça com a gente. Então, a gente tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas, então a gente trabalha. A gente tem medo de não ter alimento para comer, então a gente vai em busca também de recursos financeiros. A gente tem medo de que algo aconteça, então você investe na segurança. Então você começa, a vida começa a ser determinada sempre pelo medo e não pelo amor. Então são duas formas, a vida pode ser guiada pelo medo ou guiada pelo amor. Se ela é guiada pelo medo, ela está na polaridade da contração e ela começa a diminuir e diminuir e diminuir sempre as possibilidades e a principal possibilidade que é a de você abraçar a vida de uma forma mais ampla e completa, que é na expansão que é possível. Quando você tem insights e você amplia e vai ampliando de uma maneira organizada, vamos dizer assim, dando suporte, por isso a prática diária, né, o encaminhamento com uma prática diária, você dá suporte para essa expansão, ter sustentação na realidade e abraçar cada vez mais elementos. E a partir desses elementos que você abraça mais, você tem novos insights, e a partir desses novos insights você continua expandindo, e há essa contração para voltar para a realidade, mas há uma expansão que te lança um pouco a mais. Há uma contração para voltar para a realidade, uma expansão que te move a mais. E essa realidade aqui que eu estou falando é esse momento, tempo, espaço encarnado. Porque a gente já pode considerar, na nossa linguagem aqui, que há uma noção, né, há um lado dessa jornada toda que está fora das leis do tempo e espaço. Mas dentro das leis do tempo e espaço é contração e expansão. Mas veja que interessante, porque quando a gente vai contraindo e vai ficando cada vez com medo, cada vez com mais medo, vai tentando segurar, olha que interessante, porque a gente não consegue segurar a vida, por mais que a gente queira. Então, veja se não é isso que acontece. Em determinados momentos da sua vida, onde você tem medo, você gostaria de segurar as coisas que você tem para que nada de diferente acontecesse. Então, você, no movimento desesperado, tenta segurar a vida diante desse programa básico da vida de expansão e contração. Então, o que você tenta segurar? Você tenta segurar o espaço, certo? Você tenta segurar as coisas, porque aquilo dá uma impressão de que você está segurando algo. Então você tende a querer ter mais coisas materiais ou mais suporte físico para que você possa segurar e ter a impressão de que você está segurando a vida. Mas você não está segurando a vida, porque não é possível segurar a vida. E nem mesmo esse espaço que você está segurando, que você pensa que te dá uma segurança, porque você segurou na sua conta bancária uma determinada quantia de dinheiro, porque você segurou a sua casa, segurou um imóvel, um carro, e você acha que isso vai te dando segurança, você segurou uma pessoa perto de você, você acha que isso vai te dar essa estabilidade que você busca ao tentar parar a vida, porque você está vivendo na polaridade da contração, do medo. E veja como é curioso, porque se a gente fosse olhar o próprio universo, mesmo esse espaço que a gente tenta segurar, ele está se movendo, ele não está parado. Mesmo a nossa ideia de segurança, de que você pudesse aprisionar algo, esse algo, se você olhar com uma lente maior, você vai saber que ele está se movendo. E eu recentemente estava olhando, desses vídeos que passam pra gente, e calhou de chegar um para mim sobre a experiência do universo, e nesse vídeo ele comentava sobre o fato de que, né, a gente tem, por exemplo, como
como referência básica de que nada se move no tempo e espaço mais rápido do que a velocidade da luz, certo? Pelo menos esse é um consenso até hoje, de que nada se move no tempo e espaço mais rápido do que a velocidade da luz. E esse vídeo trazia elementos científicos de que, na verdade, tem coisas que se movem mais rápido do que a velocidade da luz e que nós não estamos nos dando conta. E isso que se move mais rápido do que a velocidade da luz já seria para nós um indício de que nada na matéria é possível de se ser segurado. Então, isso geraria esse insight no nosso processo psíquico, intelectual, de expansão. E veja que interessante, se vocês fossem olhar, e depois podem buscar informações sobre isso, o universo está sempre em expansão. Por mais que ele obedeça essa regra e essa lei da expansão e da contração, da dualidade, a expansão sempre é maior. Então ele contrai para pegar impulso e se expandir mais, ele contrai para se expandir mais, ele contrai para se expandir mais. Esse é um movimento natural e que deveria ser o nosso movimento também de consciência, como eu comentei. É perigoso você criar uma grande injeção de estímulo expansivo, porque a expansão precisa de um retorno para se expandir mais, assim como o universo. O universo ele se expande mais, mas ele mantém um nível de contração e expansão. E ele está aumentando. Como vocês devem saber, o universo está aumentando. E a expansão do universo, vejam que interessante, a expansão do universo ocorre numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Isso é muito interessante. Isso é tão interessante que geraria, por exemplo, fatos seguintes. Se você olha para o céu hoje, você vê diversas estrelas, porque a luminosidade que refletiu dessas estrelas ou que emana delas viajou no tempo e espaço e chegou até o planeta Terra aqui e você consegue perceber essa luz que vem de fora. O universo está expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Isso significa que em um determinado momento da história, a luz não vai conseguir chegar até a Terra, porque o universo está expandindo mais do que a velocidade da luz. Só que é interessante pensar porque essa expansão do universo não é matéria se expandindo, o que é muito curioso. Tá? Não é uma matéria que se expande, é o vazio que aumenta. Isso dá um nó na cabeça. E por isso que esse movimento não pode ser considerado maior do que a velocidade da luz, porque para você calcular a velocidade da luz, você precisa de alguns elementos físicos para calcular a velocidade da luz. E quando você tem o vazio acontecendo, não é possível calcular a massa daquilo para entender qual é a velocidade. Você só consegue calcular a distância em que uma galáxia está ficando da outra e a velocidade em que elas estão se distanciando. Mas as galáxias estão mais ou menos da mesma maneira. O que está aumentando é o espaço entre elas. Então é o vazio que está aumentando e esse vazio aumenta mais rápido do que a velocidade da luz. Então isso que a gente pensa na nossa ingenuidade, no nosso mundinho aqui pequeno, que você vai segurar um determinado imóvel ou um determinado bem e que isso vai te dar uma segurança, uma determinada pessoa, um determinado relacionamento, um determinado contexto, quando o universo inteiro está aumentando de tamanho numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Então tudo está se movendo muito rápido. E a nossa solução como humanos não é querer parar esse movimento que está ocorrendo naturalmente, porque esse é o programa básico da vida. Quando a gente estuda lá cosmogonia dentro do yoga, nós vamos ver lá que tem lá. Então, nos termos do yoga, Param Shiva, esse absoluto, esse grande vazio aonde não está sendo regido pelas leis do tempo e espaço. Um grande núcleo infinito que não tem nem forma e nem limites. Certo? Param Shiva, essa consciência ilimitada, além do além. Então, além de qualquer possibilidade está essa consciência. Quando essa consciência internamente começa a se restringir para se revelar, começa um programa básico de restrição para que o tempo e espaço ocorra e seja possível se revelar a beleza, ou seja, seja possível perceber a beleza. Por que é assim? Porque esse é o programa básico, esse é o mistério que ninguém vai descobrir. Porque essa é a programação da vida. Por que o universo expande? Porque é assim, essa é a programação da vida. Nós precisamos lidar com o fato. O fato é, o universo se expande. A vida tem a programação básica de se restringir para se reconhecer ilimitada. Ou seja, há um movimento de contração e de expansão para demonstrar para a gente, com todas as informações possíveis, de que o universo não tem limites para se expandir. Então, esse movimento de contração e extensão é infinito. E para a gente lidar com esse fato, há uma única possibilidade só. E é isso que aquele texto apontava de alguma maneira.
reconhecendo a realidade é a nossa chance de não enlouquecer diante dessa lógica de um movimento de tempo e espaço que não para de aumentar, tá? E que aumenta, curiosamente, a partir do vazio. Reconhecer cada instante, cada momento como único é a chance de você não precisar colocar numa linha do tempo o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer lá e criar uma projeção de acontecimentos para o que vai acontecer para cá ou uma relação com aquilo que já aconteceu na linha do espaço voltando, né, no tempo, e que você fica criando milhões de historinhas nesse ponto para cá e nesse ponto para lá, quando a única alternativa que nós temos de sanidade possível, inclusive, é se atentar a um único instante. Porque se você for tentar capturar essa possibilidade de um movimento que se expande mais rápido do que a velocidade da luz, isso se torna impossível, incompreensível para a nossa realidade. Então nós nos atentamos a fatos e essa percepção daquilo que é possível se dá através da intuição. A intuição é isso que pode capturar esse instante e nos livrar, vamos colocar assim, essa palavra, mas não no sentido de medo, de estar numa outra condição, mas é o que pode nos colocar diante da realidade mesmo, diante daquilo que é, e estar diante daquilo que é você encontrar aquele estado de alegria e de paz, de bem-aventurança, de santoque, de encontrar um estado de relaxamento. Porque fora desse momento, desse único instante, se você entra, você avança para essa percepção de um universo que não para de expandir, imediatamente surge um sentimento de ansiedade. Porque aonde isso vai parar? Quando que isso vai parar? Para a mente, é isso que ela se preocupa. Ou aonde que ela pode se proteger para que nesse movimento ela possa ter uma estabilidade. Então surge daí uma ansiedade, uma preocupação, um medo e a partir desse medo começa a ser desenvolvida atitudes para manter garantias, para você ter garantias próximas de você. Quando na verdade o mergulho total no instante presente é aquilo que pode te criar este momento de relaxamento, porque ele não está preocupado com outra coisa ou do passado ou do futuro, ele está preocupado somente nesse instante. E cada instante não está em expansão. Se você considerar cada momento único, não tem expansão. Você só tem expansão quando você considera esse momento, depois esse, depois esse, depois esse, e você começa a colocar uma linha do tempo, e nessa linha do tempo você pode calcular uma distância e um tempo em que essa distância é percorrida. A intuição captura cada momento, cada instante. E nós, humanos, temos essa possibilidade. O humano nasceu para ser intuitivo. Nós já falamos disso aqui. A natureza do humano é intuitiva. E até você encontrar este ambiente aí, você não poderia nem ser considerado, vamos colocar assim, um humano na sua maior possibilidade. Alguém que está tentando sobreviver, claramente, mas não vivendo a potencialidade do humano.